Capítulo 18. A bênção nunca vem sozinha. Hoje eu quero profetizar que mesmo no meio de uma pandemia, uma nova temporada de bênçãos está vindo sobre nós. As janelas dos céus estão abertas sobre nós por causa da graça, do favor imerecido. Quando você se relaciona com o Pai, com base na obra consumada e não confiada em seu próprio merecimento, o céu se alegra com você. E porque estamos em Cristo, o céu já está aberto sobre a nossa cabeça. É maravilhoso ter essa santa expectativa de coisas positivas transbordando sobre nós. Mas eu gostaria de acrescentar algo que poucas vezes se ouve. Na verdade, quero lhe dar uma chave espiritual hoje. As bênçãos nunca vêm sozinhas, elas sempre vêm acompanhadas de perseguição. Todos nós queremos ser abençoados, ver portas se abrindo, o negócio decolando, encontrar pessoas que sempre sonhamos ou mudar para uma casa nova. O Senhor quer nos dar tudo isso, mas você deve se lembrar dessa chave espiritual. A bênção nunca vem sozinha. Tornou Jesus em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Marcos capítulo 10, do versículo 29 ao 30. O Senhor prometeu uma bênção extraordinária, 100 vezes mais como recompensa, mas acrescentou uma pequena palavra. É como se ele tivesse colocado um asterisco explicando: eu vou abençoá-lo, mas junto com a bênção virá oposição, inveja, ciúme, crítica, perseguição. E aí, vai querer a bênção? Já ouvi pessoas dizendo que não recebem mais de Deus porque não sabem lidar com a bênção. Entretanto, creio que a questão maior não é saber lidar com a bênção, mas saber lidar com a perseguição. É um fato da vida que nem todos vão comemorar suas vitórias e o seu sucesso. Nem todos os seus amigos ficarão felizes com a sua promoção. Nem todos os parentes vão comemorar quando você mudar para aquela casa nova, quando o seu negócio prosperar ou quando você ficar noivo. O favor de Deus em sua vida vai despertar em muita gente a inveja, o ciúme e a perseguição. Não fique chateado. O problema não é realmente você, mas a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Você simplesmente não pode ter a bênção sem perseguição. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido vai se qualificar para receber novas bênçãos. Se você quer ser abençoado em um nível maior, saiba que será perseguido em um nível maior também. Se lidar corretamente com a perseguição, Deus vai liberar sobre você novas bênçãos. Lidar com a perseguição pode parecer simples, mas não se engane, é um grande desafio. Somos continuamente tentados a ficar ofendidos e chateados. Podemos ser tomados de impulsos homicidas e mesmo aquela pessoa com temperamento mais sereno pode querer brigar e revidar as ofensas. Enquanto você se sentir assim, a bênção não será realmente uma bênção. Você precisa passar no teste e ignorar os insultos, ignorar o que as pessoas dizem, não prestar atenção nos críticos, aqueles que tentam desacreditá-lo e até caluniá-lo. A verdade é que eles não estariam falando de você se não estivesse fazendo diferença, se não fosse um líder, se não estivesse resplandecendo com a glória de Deus. Você certamente já ouviu aquele ditado: só ganha pedradas árvores cheias de frutos. Aprenda a lidar com a bênção. Em Gênesis capítulo 26, lemos que houve uma grande seca nos dias de Isaque, e junto com a seca sempre vem uma grande fome. Deus, porém, disse a Isaque que não saísse, mas permanecesse naquela terra, pois ali seria abençoado. Aquela região era controlada pelos filisteus e tudo parecia ir bem com os vizinhos amigáveis até o dia em que Isaque plantou naquela terra. Ele deu um passo de fé e semeou em um tempo de seca. Isso não fazia o menor sentido. Até dá para imaginar os vizinhos filisteus rindo na iniciativa de Isaque. Entretanto, aconteceu algo extraordinário. Naquele mesmo ano, Isaque plantou e colheu 100 vezes o que havia semeado. Não é por acaso que o Senhor Jesus disse que receberíamos 100 vezes mais daquilo que semeamos em sua obra.
Pense um pouco na dimensão dessa bênção. Isaac colheu em 1 ano em que os outros colhem em 1 século. Isso é bênção, é favor numa medida imensurável. Hoje, vivemos em um tempo de crise semelhante aos dias de Isaac. Creio que podemos experimentar prosperidade mesmo em tempo de pandemia. Quando todos dizem que a economia está em crise, você pode ser surpreendido em uma colheita extraordinária. Mas lembre-se, quando a bênção chega, a perseguição sempre vem junto. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam os poços que os seus servos e seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 15. No meio da fome, Isaac foi muito abençoado. Ele se tornou um homem rico e sua riqueza continuou aumentando. Ele adquiriu grandes rebanhos de ovelha e de gado e muitos funcionários. Isaac foi abençoado em abundância, mas o versículo 14 diz que os filisteus ficaram com inveja. Onde houver favor de Deus, ali a inveja também se manifestará. Não demora muito para que a bênção cause problemas. Não sei se os filisteus semearam e fracassaram na colheita, ou se nem mesmo tentaram plantar uma safra. O fato é que eles viram o favor sobre Isaac. Os filisteus não tiveram problema com Isaac enquanto ele estava sofrendo junto com eles a falta de todas as coisas, mas assim que Deus o abençoou, assim que o seu negócio decolou, assim que ele se destacou, eles se tornaram cheios de inveja e crítica. Pensaram que podiam impedir o favor sobre Isaac. Por isso, resolveram entulhar os seus poços. Ezeque, em Gênesis capítulo 26, versículo 16, o rei dos filisteus disse a Isaac: "Você se tornou muito rico e poderoso para nós. Você precisa se mudar para outro lugar." Isaac poderia ter argumentado: "Não vou embora. Esta é minha propriedade." Ele poderia ter partido para um conflito e ameaçado a lutar contra os filisteus, mas, em vez disso, mudou para o vale. Ele entendeu que, com a bênção vem a perseguição. Os filisteus não conseguiram lidar com o sucesso dele. O problema não era sobre Isaac, era sobre a bênção de Deus em sua vida. Depois de se separar de Abimeleque, Isaac mudou-se para Gerá, mas o problema da inveja continuou. Ele voltou a cavar poços, e o primeiro chamou de Ezeque, que quer dizer contenda. O poço era de água nascente, ou água viva, como diz no original. É interessante que os filisteus disseram que o poço era deles. Quando entramos em um mover de Deus, sempre haverá aqueles que dirão que aquele mover não é nosso, mas pertence a eles. Talvez porque no passado tinham bebido daquela fonte, mas depois a abandonaram. Quando vêm outros bebendo do mesmo poço, sentem-se enciumados. Sabendo que a bênção é fruto do fluir do poço de Deus em nossa vida, aqueles que estão tomados de inveja tentarão bloquear o fluir com entulhos. Entulho é tudo aquilo que um dia foi útil, mas agora se tornou desnecessário. É melhor não resistir ou confrontar o invejoso, apenas se afaste dele. Há um princípio de separação na palavra de Deus. Há um tempo em que Abel deve se separar de Caim, Abraão deve se separar de Ló, Isaac deve se separar de Ismael, Jacó deve se separar de Esaú e Davi deve se separar de Saul. Não devemos temer a separação. A realidade de cada um deve ser exposta. Isso é o que Davi fez quando seu pai o enviou para levar mantimentos aos seus irmãos no campo de batalha. Davi queria saber qual seria a recompensa para quem derrotasse Golias, mas seu irmão mais velho ficou com ciúmes e o acusou de muitas coisas. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 28 ao 30. Qual a resposta certa para isso? Precisamos fazer como Davi. Temos de dar as costas e ignorar. Quando as pessoas tentarem criticá-lo ou acusá-lo, não tente se justificar. Não responda às críticas, censuras, reprovações, mentiras. Vire as costas e ignore. O que as pessoas chamam de orgulho ou pretensão era, na verdade, fé. Davi tinha uma boa opinião sobre Deus.
A verdadeira humildade é baseada na fé, mas o homem de Deus cheio de fé sempre será acusado de soberba pelos invejosos. Eu mesmo tenho visto em minha vida que, sempre que Deus quer me levar a lugares mais altos, irmãos se levantam para me acusar, dizendo que sou pretensioso ou presunçoso. Alguém certa vez disse que eu havia crescido demais. Veja que loucura! O próprio crescimento sendo reprovado e criticado. O Senhor Jesus teve muitos críticos. Muitas pessoas disseram coisas terríveis, coisas que não eram verdadeiras. Ele poderia tê-los confrontado, passado algum tempo discutindo, tentando fazê-los mudar de ideia. Mas a Escritura diz em Mateus capítulo 27, versículo 14, que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Ele não lhes deu nenhuma atenção. Não perca seu tempo tentando mudar a opinião de seu crítico. Não discuta com pessoas que não fazem diferença. A opinião delas não o impedirá de cumprir o seu propósito. Você não pode parar o que elas estão dizendo, mas pode ignorar. Você não precisa responder ao caluniador. Uma resposta sua dá credibilidade ao mentiroso. Faça como Jesus e ignore. Permaneça no caminho certo e não preste atenção em pessoas ciumentas e mesquinhas. Mas, pastor, entupiram meus poços e me maltrataram. Deus o abençoou durante a pandemia. Você acha que eles podem impedi-lo de ser abençoado novamente? O Senhor sabe como desobstruir poços, Ele sabe como silenciar seus acusadores. E muitas vezes a forma de Deus retribuir é continuar abençoando-o, enquanto os outros estão tentando desacreditá-lo. Ele continua colocando você em lugares mais altos, enquanto estão fazendo o possível para puxá-lo para baixo. Quanto mais lhe resistem, mais alto você vai. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com o seu sucesso. Estavam bem enquanto você estava no nível delas. Não tinham nenhum problema enquanto estavam no mesmo departamento, enquanto era solteiro como elas, enquanto vivia na vizinhança delas. Porém, quando Deus o abençoou em uma medida maior, não conseguiam suportar. Não fique desanimado. Seu tempo é valioso demais para se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Sua obra é muito importante para perder tempo tentando convencer todas a gostarem de você. Não desperdice seu tempo e energia tentando conquistar alguém que não está aberto para você. Não se torne dependente das pessoas, do que elas pensam ou se elas estão felizes com o seu sucesso. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. As pessoas podem ficar com inveja, mas você não precisa da aprovação delas. Tem a aprovação do Deus Todo-Poderoso. Sitna. O segundo poço que Isaac cavou foi chamado Sitna, que quer dizer inimizade. Não parece incrível que o mover de Deus possa produzir inimizade? Mas esse é um fato. Se Deus move por meio de nós, a inveja pode chegar ao ponto da inimizade e perseguição. Quando Davi era adolescente, no campo dos pastores e cuidava das ovelhas do seu pai, ele não teve muita oposição. Enquanto estava sozinho no campo, sem influência, ninguém criticava, nem tentava detê-lo, mas, depois de matar Golias, ele se tornou um herói da noite para o dia. O rei Saul acabou mandando chamar Davi para que ele fosse ao palácio e se tornasse seu escudeiro. Um dia, Saul ouviu pessoas cantando: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Então ele pensou: esse cara é mais popular do que eu. Diante disso, Saul ficou com ciúmes, não conseguiu lidar com o sucesso de Davi. Certo dia, enquanto Davi tocava a harpa para Saul, procurando fazê-lo se sentir melhor, ele pegou uma lança e atirou em Davi, tentando matá-lo. Mas Davi se esquivou do ataque. Essa é uma chave. Aprenda a se esquivar de ataques. Alguém lançou um insulto, esquive-se dele. Tentaram fazer você parecer mal, desvia-se de quem fez isso. Lançaram críticas e calúnias, esquiva-se delas. A perseguição é um sinal de que as pessoas podem ver o favor em sua vida. Saul não estava jogando lanças em nenhum dos outros homens. Ele viu algo especial em Davi. Continue fazendo a coisa certa mesmo quando fazem coisas erradas com você. Em certo ponto, Davi teve a chance de matar Saul quando o encontrou dormindo no deserto. Era sua grande oportunidade de se vingar, mas ele não quis, pois sabia que Saul havia sido ungido rei e ele não tocaria no ungido de Deus.
Por fim, Saul foi morto em uma batalha e Davi assumiu o trono. Se você continuar se esquivando das lanças e permanecendo no caminho certo, com o coração correto, Deus mesmo cuidará dos seus perseguidores. Você precisa chegar a um ponto em que não se sinta atingido pela perseguição. Não se incomode com a inveja, não se ofenda com as mentiras que disseram, não perca o sono por causa daqueles que estão atacando com suas lanças. Você sabe que é parte do pacote que não pode ser abençoado sem perseguição. Quando essas lanças começarem a chegar, significa que você está prestes a assumir o trono, está prestes a ver o favor de Deus em uma nova maneira, num novo nível. Ninguém pode impedir o seu destino. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, foi um grande milagre. Você pensaria que todos ficaram felizes por ele ter voltado à vida. Ele poderia ver seus filhos, poderia desfrutar de sua família, mas os líderes da sinagoga estavam com inveja. Não suportavam o fato de as multidões seguirem Jesus e estavam tramando para matá-lo. Mas a Escritura diz em João capítulo 12, versículo 10, que os líderes religiosos decidiram matar Lázaro também. Tudo o que Lázaro fez foi voltar à vida. E nem foi escolha dele. Deus escolheu abençoá-lo, tornar um exemplo da sua graça e bondade. Mas com aquela grande bênção veio uma grande perseguição. Se Deus vai abençoá-lo de uma forma maior, você deve ser capaz de lidar com a perseguição ainda maior. Não fique chateado quando as pessoas se voltarem contra você. Não seja vingativo e nem use sua influência para retribuir. Não viva amargamente sempre pensando no que disseram. Simplesmente ignore. Não perca tempo, continue brilhando, sonhando, sendo bom para as pessoas, e Deus cuidará dos seus perseguidores. Ele lidará com os críticos, com os invejosos e com a perseguição. O que é interessante é que os líderes religiosos nunca mataram Lázaro. Eles criaram um plano, uma estratégia, mas nunca deu certo. E sabe por quê? Porque as pessoas não podem impedir seu destino, o propósito de Deus para a sua vida. A bênção em sua vida é maior do que qualquer força que esteja tentando lhe resistir. Não fique focado na perseguição, pensando o tempo todo: por que será que se voltaram contra mim? Por que estão falando mal de mim? Por que tanta calúnia? A resposta é simples: porque junto com a bênção vem a perseguição. É um teste. Se você for aprovado no teste, sua bênção crescerá. Reobote. O terceiro poço que Isaac cavou chamou-se Reobote, que quer dizer amplidão, um grande espaço. No terceiro poço, não contenderam porque agora era notório que a bênção do Senhor era com Isaac. Nós também teremos a nossa mesma experiência. Haverá um momento em que o mover de Deus será tão inquestionável que todos terão de reconhecer que Deus é conosco. Quando mantemos o nosso coração correto, rejeitamos a raiva, o rancor e a amargura, então nos qualificamos para um novo nível de bênção e favor. Esse será um lugar amplo e espaçoso como Reobote. Quando a perseguição, as mentiras e as calúnias se levantaram contra você, lembre-se de que tudo isso é por causa do favor de Deus sobre você. Se não conseguir lidar com a perseguição, Deus não poderá confiar a você uma bênção maior. Se perder paz toda vez que enfrentar perseguição, isso o impedirá de desfrutar da abundância que pertence a você, do lugar espaçoso para onde Deus quer levá-lo. Com grande favor vem grandes opositores, com grande abundância vem grande inveja, com grande bênção vem grande perseguição. Devemos orar pelas bênçãos. Pai, dê-me um grande favor, uma grande influência e grandes ideias. Todavia, devemos adicionar à nossa oração: Senhor, ajuda-me a suportar a perseguição. Ajuda-me a não me tornar amargo e cheio de pensamentos de vingança. A medida da bênção será também a medida de perseguição. Não é por acaso que Isaac experimentou uma das maiores bênçãos de sua vida. No meio de uma crise, contra todas as probabilidades, a Escritura diz que sua colheita foi tremenda, 100 vezes o que ele plantou. Se parasse aí, seria ótimo. Mas com a bênção veio a perseguição. Os filisteus se encheram de inveja. Seria muito bom receber bênção sem problemas, como todos felizes porque você está sendo celebrado pelos seus amigos. A verdade é que, quando você receber uma grande bênção, logo alguém o perseguirá.
Logo um parente ficará com inveja, um colega de trabalho tentará lhe causar problemas. Isso, porém, não é para desencorajá-lo, mas para prepará-lo para uma bênção ainda maior. Portanto, não fique amargurado e cheio de desejo de vingança. Apenas entenda que, com a bênção, vem a perseguição. Então decida passar no teste. O que Deus começou, ninguém pode parar. Sabe quem fica com inveja do seu sucesso? Pessoas de mente pequena, cheias de justiça própria. Pessoas assim acham que o fato de você crescer faz com que elas diminuam, então tentam puxá-lo para baixo. Em vez de acreditar que o que Deus fez por você, Ele pode fazer por elas, começam a criticá-lo, mentir e caluniar. Elas acham que o favor de Deus é limitado, que você, sendo abençoado, está impedindo-as de ser abençoado também. O que não perceberam é que Deus tem favor ilimitado. O que Ele fez por você pode fazer por elas. Sei que a perseguição é realmente difícil. Lembre-se de que Deus não teria dado a você a bênção se não tivesse também dado a graça e a força para lidar com tudo isso. Você precisa tomar a decisão de controlar suas emoções, não pensar na ofensa, não pensar no que dizem. Quando for tentado a ficar amargo, chateado, aproveite para agradecer a Deus pela maneira como Ele o abençoou. Não deixe que os invejosos roubem a sua bênção. Eu, naturalmente, sou o tipo de pessoa que deseja que todo mundo goste de mim. Entretanto, precisamos aprender bem cedo que alguns simplesmente não gostam de nós. Não importa o que façamos para agradar-lhes. Por isso, continue honrando a Deus e fazendo o seu melhor, e Deus cuidará dos seus críticos. Quando chegar a hora certa, assim como Ele fechou a boca dos leões famintos, Ele fechará a boca de quem está tentando desacreditá-lo. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Não viva na defensiva tentando provar para as pessoas que você não é o que dizem. O problema todo não é sobre você. É sobre a bênção 100 vezes maior em sua vida. É sobre ter uma colheita numa época de pandemia, como Isaac. O rei Abimeleque disse a Isaac: "Você é muito poderoso para nós." Como Isaac, você é muito poderoso para alguns dos seus amigos. É muito ungido para alguns dos seus colegas de ministério. É muito favorecido para os seus parentes. É muito abençoado para aqueles que o perseguem. Aonde Deus está levando, eles não podem ir. Você tem a graça de caminhar acima de tudo isso. Tem poder para ignorá-los. Perceba, a partir de Gênesis capítulo 26, versículo 28, a palavra de Deus diz que Abimeleque, o rei dos filisteus, reconheceu que o favor e a bênção de Deus estava sobre Isaac. Por isso foram e fizeram as pazes com ele. Fizeram ali uma aliança. Depois disso, os servos de Isaac encontraram o poço de Becerba, que quer dizer aliança ou juramento. O alvo final de Deus é que todos reconheçam a bênção dele em sua vida. Quando reconhecerem, precisaremos nos abrir para eles e permitir entrarem debaixo do favor também. Acredito que Deus está prestes a liberar maiores bênçãos, maior influência, maiores recursos e favor em que você nunca viu. Mas para que isso aconteça, você precisa ser capaz de lidar com a bênção. Precisa chegar ao ponto em que não se incomoda com a perseguição. Você fica bem mesmo que as pessoas não gostem de você. Não fica na defensiva quando as pessoas não o apoiam e não estão do seu lado. Se mostrar a Deus que pode lidar com a bênção, Ele abrirá portas que você nunca poderia abrir, fará com que oportunidades e pessoas certas venham até você. O favor dele o empurrará para lugares ainda mais elevados. Minha pergunta é: você pode lidar com a bênção? Consegue suportar a perseguição, manter uma boa atitude das calúnias, não ficar amargurado com a inveja? Você pode porque está debaixo do favor. A graça de Deus tem tocado todas as áreas da sua vida. Creio e declaro que, porque você tem respondido a Deus no meio da perseguição, o Senhor está prestes a liberar sobre a sua vida um novo nível de bênçãos, de recursos, de influências, de unção e criatividade, algo que você nunca viu. Favor que vai levá-lo a um novo nível em sua vida e em seu ministério, em nome de Jesus.